total. Eu digo sempre, né, para mim, o mais profundo pregador da Bíblia no Brasil. Eu conheço grandes pregadores, e aqui estão vários, mas pastor Gesiel é um camarada au concurso, e eu louvo a Deus por poder desfrutar de amizade, de aprender e de tê-lo aqui. E aprove a Deus atrasar o Samuel Xande, aleluia, glória a Jesus. Então nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de ouvir esse homem de Deus. Vamos recebê-lo aqui com aplauso. Chega aqui, pastor. Amém. Estende a mão aqui em direção ao pastor. Senhor, aqui está o teu filho, o teu servo, que tem sido um instrumento nas tuas mãos. Que ele seja a boca de Deus para as nossas vidas, a unção que está sobre ele, a graça que está sobre ele, seja manifestada e que tu sejas exaltado, no nome de Jesus, amém. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Deus é testemunha de cada vez que eu tenho que receber o microfone, como agora, diante de um público tão seleto. Deus sabe que eu considero isso sempre um desafio. Pregador é como um flecheiro. Ele atira a flecha e ele não pode errar o alvo. Se o Senhor não falar, não terá valido a pena estarmos aqui. Se não ouvirmos alguma coisa que nos edifique, que nos ajude, que nos estimule, que nos faça melhorar, por que estamos aqui? Quero agradecer a Deus por este privilégio. Não é a primeira vez que eu entro assim. Eu quero agradecer ao pastor Silas o privilégio. Eu penso que a melhor coisa que ele poderia ter feito seria escolher qualquer outro, de maneira que eu renda a Deus o tributo da minha gratidão. Eu vim a esta escola este ano, 2 propósitos. O segundo foi aproveitar o lançamento desta Bíblia, e eu aproveito o momento para dizer-lhes que estou muito agradecido pela receptividade do povo de Deus. Muito obrigado mesmo. Mas o primeiro motivo pelo qual estou aqui é porque eu sinto uma necessidade muito grande de ouvir. Eu tenho falado tanto, que quando ouço, é tão precioso para mim. Eu lamentei não ter podido estar aqui por outro compromisso na abertura, mas eu tenho que ir atrás dos segredos de Gideão. E vou descobri-los. Deus sabe que eu aprecio ouvir o pastor Silas. E como depois de muita oração Deus me curou da inveja, eu já não invejo. Mas que quando eu ouço nesse desfile de textos bíblicos, eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo na terra? Foi muito bom, muito salutar ouvir ontem os pastores que aqui falaram. Eu vou lhes fazer um anúncio e em seguida já vamos ler a palavra. De 15 a 17 de junho, mês meia dúzia, de 15 a 17 de junho de 2018, com o favor de Deus,
no templo antigo da Ardivec, lá no Rio de Janeiro, por nímia gentileza do pastor Silas, nós estaremos ali realizando o Seminário Nacional para Pregadores do Evangelho, SENAPEV. Sejam todos bem-vindos. E já vou avisando que o principal orador do seminário será exatamente o pastor Silas. Aí o povo vai. Será uma sexta-feira à noite, sábado à tarde e à noite, domingo pela manhã, incluindo workshops, plenárias e workshops. Nós vimos de realizar um agora em Campinas, muito abençoado. Eu queria pedir a gentileza às pessoas que estão aqui nesta manhã, que abram sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. No capítulo de número 27. Cada pessoa é uma pessoa e eu tenho visto estilos aqui, os mais distintos. Eu nunca ouvira antes o pastor Jeremias. E hoje pela manhã, eu andei à procura dele ontem à noite, mas hoje pela manhã eu tive a oportunidade de cumprimentar e dizer, ele é o primeiro Jeremias que eu conheço, que não é chorão. Pelo contrário, até faz rir. Pastor Reginaldo eu conheci, já ouvi. Eu pedi a ele a gentileza de dar uma voltinha por Poços de Caldas enquanto eu falava. Mas nós vamos ler a palavra do Senhor. Verso 1 diz: E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo. E apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma. Para que minha alma te abençoe antes que morra. Queira o Senhor trazer iluminação aos nossos corações, às nossas mentes, para entendermos as lições espirituais que podem emanar deste texto e do subsequente, no capítulo 27 de Gênesis. Numa visão panorâmica inicial, eu queria pedir que voltassem a me acompanhar. Olha o que diz. Aconteceu que, como Isaque envelheceu, Deus pôs no meu coração para lhes falar. Trata da necessidade que cada um de nós tem para preparar-se para os futuros dias. Os líderes, os pastores, os obreiros, aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, podem terminar os seus dias em 3 situações diferentes. Alguns que têm um tempo muito curto. Algumas pessoas, um pouco mais antigas, se lembram de Otoniel e Osiel. Grandes esperanças para esta nação, pregadores extraordinários, cuja vida foi ceifada muito cedo, muito cedo. Foi uma surpresa e uma comoção nacional. Eles tiveram muito pouco tempo de ministério e de vida. Há outras pessoas que conseguem viver um pouco mais, mas parece que no meio dos anos também são colhidos. E há uns que vão mais tempo. No dia 1º de janeiro do ano passado, eu sofri o dissabor profundo, muito profundo, dá para imaginar, de perder um filho que não estava perto de completar 50 anos. E aí eu sempre penso que um dos maiores segredos da nossa vida é essa incerteza que nós temos, essa escuridão que está diante da nossa mente no tocante ao nosso tempo de ministério. Há pessoas como Billy Graham que passam dos 90, mantêm sua lucidez,
Há pessoas que aos 70 já estão tão cansados que precisam ficar confinados no seu próprio lar. Há outros que em plena juventude estão segredo. E como nós nunca sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, eu penso que seria muito bom ouvirmos uma palavra de reflexão sobre a preparação que nós devemos ter e fazer para o dia de amanhã. Mas eu queria pensar esta manhã mais especificamente nas pessoas a que Deus vai dar em continuidade muitos mais anos de vida e de ministério. Isaac perdeu 5 tesouros na sua velhice. Nós passamos a vida inteira tentando ganhar. E certamente é uma verdadeira tragédia se depois de havermos auferido alguma coisa, depois de havermos acumulado algum tesouro, e eu não estou falando de nada material, estou falando mais no sentido espiritual. Quando nós percebemos que está chegando o dia o final da nossa peregrinação, começamos a perceber que nós estamos perdendo. Se o Senhor Jesus vai comigo, se o Espírito Santo me ajuda nesta manhã, eu queria falar aquelas pessoas que imaginam, que creem, que vão viver muitos mais anos e vão chegar àquilo que não tem outro nome, senão velhice. Existe mesmo velhice. Existe. É forçoso entender isto. E como a maioria absoluta aqui é constituída de jovens, eu quero dizer que velhice existe mesmo. E Davi disse, eu fui moço e agora sou velho. E havia alguns irmãos um pouco mais assim, apressados, que é velho é o diabo. Não, Deus não é velho. Agora os filhos dele podem envelhecer, está escrito na Escritura Sagrada. Será que você está preparado para conservar os tesouros que Deus lhe deu para o dia da velhice? Ainda nessa visão inicial, nessa visão panorâmica, porque eu vou falar sobre os tesouros que Isaac perdeu. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, ele disse, eis-me aqui, vamos passar para o verso 4. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Eu não quero absolutamente, Deus me guarde disto, me defenda completamente, eu não quero denegrir a imagem de Isaac. Eu quero absorver as lições da vida dele. E como os personagens da Bíblia, como os de agora, somos todos mortais, frágeis e falíveis, é bom aprender com os erros dos outros. Nesse introito, nós descobrimos que Isaac, na sua velhice, só tinha uma bênção. E é isso que eu desejo, é exatamente o contrário disso que eu desejo para cada pessoa que está aqui. Que quando chegarem os anos mais avançados, que ninguém aqui seja pessoa de uma só bênção. Quando Isaac sentiu que ia morrer, chamou seu filho, Esaú. Mas Isaac era pai de 2 filhos. E ao contrário de Jacó, que teve uma bênção para todos os filhos, Isaac, ao morrer, antes de morrer, só tinha uma bênção para um filho. E é um outro problema muito sério que está ligado a este, é que, tendo 2 filhos, por que um merece a bênção e o outro não? Será que nós estamos cometendo o erro de designar a nossa bênção para um filho e para o outro deixá-lo completamente no vazio? Nesse caso pode acontecer o que aconteceu aqui, é uma história bastante triste. Ela começa esquisita e termina ainda muito mais estranha. A Bíblia diz que nós precisamos zelar por aquilo que nós temos. Paulo escreveu aos Coríntios e disse que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É tão abrangente, é tão exuberante, é tão farta a gama de aplicações que nós podemos oferecer ao texto bíblico sob a inspiração do Espírito Santo, que nós podemos pensar em mistérios de Deus desde lá de cima, coisas celestiais,
Depois vamos descendo, até que nós cheguemos a mistérios de Deus, que estão dentro de nós mesmos. E eu não me reporto neste momento a mistérios do mundo sobrenatural. Estou pensando agora em alguns mistérios que moram dentro de nós. O primeiro deles se chama visão. A diferença entre ver e não ver é extraordinária. Eu tive a oportunidade de passar 3 dias sem ver. Sofri gravemente da vista, foi algo espantoso, e aí eu entendi mais ou menos o que foi que Paulo sentiu. E depois disso, o Senhor Jesus usou um oftalmologista, e foi muito bom, um tratamento muito especial. Voltei a ver. É relativo, não é plena a visão, mas estou vendo a todos aqui, graças a Deus. E a verdade é que eu entendo hoje, muito mais do que antes, o valor da visão. O valor da visão. Mas eu estava já me preparando para viver. Eu estava condicionando a minha vida para viver cego. Eu já estava pensando como é que uma pessoa, um deficiente visual faz para poder encontrar isto, encontrar aquilo, etc, etc. Mas o Senhor compadeceu-se de mim e eu estou continuando a marcha. É um mistério de Deus a visão. Você pode falar visão? Depois da visão, nós temos outro grande mistério dentro de nós, é a audição. Pode falar? Depois nós temos o terceiro grande mistério, pela ordem natural dos 5 sentidos. Qual seria? Tato. Faz muita diferença ter ou não ter o tato. Muita diferença. Depois da visão, da audição e do tato, vem o próximo mistério de Deus dentro de nós, que é chamado de sentido natural. É o olfato. Diga comigo, o olfato. E por último vem o paladar, que faz muito bem para cada um de nós. Nós descobrimos no capítulo 27 do livro de Gênesis que, infelizmente, antes de morrer, ao envelhecer, Isaac foi perdendo gradualmente, um após outro. E nesse texto, no capítulo 27, por inteiro, fica evidente que Isaac perdeu os 5 sentidos. Quanto vale um homem que não tem visão, audição, tato, olfato e paladar? Que sentido faz a vida para alguém que já não vê, que já não ouve, que já não apalpa, que já não cheira, que já não tem a paladar e nada lhe apetece? Em primeiro lugar, então, nós vamos ver Isaac perdendo a sua visão. A Escritura Sagrada diz que os seus olhos escureceram. O apóstolo Paulo nos disse que isto é o ensino, que as coisas naturais são sombra das espirituais. Embora todas as regras de hermenêutica, de exegese e de homilética devam estar sempre diante de nós, nós não podemos ser escravos das regras, escravos somente do Senhor. Devemos ser observadores das boas regras e escravos do Senhor. Porque pode acontecer um dia que você tenha que ler um texto bíblico e, segundo as leis de hermenêutica, de exegese, você tem que seguir por uma trilha. Mas o Espírito Santo diz: você deixa que eu seja soberano na sua vida e eu aclare o seu entendimento à minha maneira. Então, escravos do Senhor e não das regras. Observadores das regras, mas não escravos. De maneira que nós vamos simultaneamente estar observando a perda de visão, a perda dos sentidos naturais de Isaac, mas vamos imediatamente levar isso para o terreno espiritual. Existem alguns distúrbios na visão. E todas as pessoas que estão aqui sabem de que eu estou falando. Há pessoas aqui que devem ter parentes que já experimentaram algum destes distúrbios, portanto, eu não estarei falando de coisas do outro mundo. Só vou pedir que repitam, por favor. Catarata. Você não pode sofrer de catarata espiritual. Porque se você sofrer de catarata espiritual, você não vai distinguir as coisas. E uma preciosidade que precisa fazer parte do nosso viver, quer como ministros, quer como crentes, quer como líderes, é uma visão cristalina, é uma capacidade de ver as coisas sem nenhuma dificuldade, não embaçadas. Astigmatismo. Astigmatismo é outro distúrbio da visão. Eu não estou falando sobre catarata, estou só mencionando que são distúrbios. E há astigmatismo espiritual. E se alguém quiser entender o que é isto, não fale comigo e nem fale com o oftalmologista, fale com o Criador, que ele vai dizer o que é astigmatismo espiritual. Depois tem glaucoma.
Aí eu entrei numa área muito forte, glaucoma. E o glaucoma, ao contrário dos outros, pode conduzir à cegueira. Mas eu quero especificamente me referir a 3 elementos: distúrbios da visão. E nos faz lembrar então a pessoa de Isaac. Primeiro se chama daltonismo. Daltonismo todo mundo aqui sabe. É a incapacidade de discernir as cores. Daltonismo é olhar para o azul e ver tudo vermelho. Daltonismo é olhar para o vermelho e dizer, mas que verde bonito. Daltonismo é exatamente. Nós temos um mundo diante de nós que está cheio de cores. A criação de Deus nos permitiu ter a faculdade de distinguir as cores. Isto representa um grande benefício para nós. As cores promovem uma grande diferença em nós. Isto pode ser no terreno da psicologia, por exemplo. Hoje, muitas pessoas estão sendo levadas para salas com determinadas cores por causa da influência das cores das pessoas. No mundo espiritual, quando nós começamos a distinguir quando nós perdemos a capacidade de distinguir as cores, alguma coisa está errada. Quando nós estamos vendo as coisas que são escuras, as coisas que são negativas, e nós as vemos como se fossem boas, quando nós vemos as leis que estão sendo impostas agora à nossa nação, que são todas escuras, nós pensamos que isto é uma cor muito bonita, muito agradável, nós estamos com daltonismo espiritual. Quando nós estamos diante de um mar revolto, estamos pensando que estamos num lago plácido e sereno, então nós estamos com algum daltonismo espiritual. Mas tem mais. Tem a hipermetrofia, que é a incapacidade de ver as coisas que estão perto. A pessoa está aqui, as coisas estão perto da pessoa e a pessoa não está vendo, não está distinguindo. Aqui é Isaac. Isaac está deitado, está no seu leito, sente que vai morrer, manda chamar o seu filho, dá-lhe uma ordem para que vá ao campo e prepare uma caça e volte com um guisado saboroso como ele, só ele sabe fazer e só ele gosta de comer. E chega Jacó no lugar de Isaac. Eu não sei a altura de Isaac, não sei a altura de Jacó. A altura de Esaú e a altura de Jacó. Eu não sei a postura física de Esaú e a de Jacó, mas geralmente há alguma diferença entre uma pessoa e outra. Há uma pessoa e outra diferença. Quando Jacó entra na presença de Isaac, seus olhos estavam tão escuros que ele não pôde distinguir se é Isaac, ou é Esaú ou é Jacó. É Esaú ou é Jacó. Se nós perdermos a capacidade de distinguir o que está perto de nós, como nós viremos a conhecer o que está longe de nós? Se nós perdemos a noção do que está perto, nós estamos começando a estabelecer um caos na nossa vida, porque tudo que está à nossa volta pode estabelecer uma grande confusão para nós. Por exemplo, hipermetrofia, incapacidade de ver o que está perto. Eli sofria desse mal. Os filhos de Eli estavam fazendo horrores. Os filhos de Eli entraram num caminho de apostasia. Os filhos de Eli, 1 Samuel, todos sabemos, os filhos de Eli começaram a fazer tantas coisas. Todo mundo sabia do mau procedimento dos filhos de Eli, menos Eli, porque estava com a visão em distúrbios. Eu quero, com muito temor a Deus, sugerir que nós, ministros do Evangelho, que nós, líderes em algum sentido da obra de Deus, que nós peçamos a Deus que nunca nos permita ser atacados de hipermetrofia, porque nós precisamos saber o que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos acompanhar aquilo que está acontecendo à nossa volta, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Davi. Nós temos, talvez, eu teria esta manhã 20 informações altamente positivas sobre Davi. Uma delas seria, foi um grande músico. Outra delas seria, foi um grande rei. Outra delas seria, foi um grande guerreiro. Outra delas seria, foi um grande cantor. Outra delas seria, foi um grande líder. Outra delas seria, foi um grande compositor, etc, etc, etc. Foi um grande estadista e vai. Mas há uma coisa que mancha a biografia de Davi. Ele cuidou do reino, ele conhecia o reino,
ele fazia as guerras pertinentes ao reino, mas ele se esqueceu da sua casa. Hipermetrofia. Ele não cuidou do que está perto. Davi falava com o céu e não falava com os seus. E não é tudo. Davi falava com o Criador, mas não falava com as criaturas que o Criador pôs ao lado dele. Davi falava com seu pai que está nos céus, mas não falava com seus filhos que estavam no lar. Davi cuidou do reino em todas as suas dimensões, mas não cuidou do pequeno reino que estava dentro de sua própria casa. Então, uma coisa que nós precisamos sempre estar alerta: estamos caminhando para dias mais avançados. Se o Senhor Jesus demorar, muitos que estão aqui hoje na juventude, um dia envelhecerão, serão velhos. É a palavra, isso não ofende a ninguém. A mesma visão que tem hoje. Quando você envelhecer, que você mantenha o olhar voltado para os que estão perto. Às vezes a gente vai está perto. Agar é despedida de casa, deixa o lar, que na verdade não era o lar. Lar era o de Ismael. Agar e Ismael não tinham lar, tinham casa. Isaac, Sara tinham lar. Abraão, claro. A Bíblia diz que Agar está ali no princípio de um deserto. E ela diz: para que eu não veja a morte do rapaz, eu vou sair. E afastou-se. É uma pequena distância, mas o suficiente para não ver. Ela não queria ver o que estava acontecendo perto, que era o seu filho, que provavelmente iria morrer. Primeiro de sede e em seguida de fome também. A coisa foi tão rápida, que Ismael chorou aqui embaixo. Deus devia estar numa reunião naquele momento, quem sabe com os querubins reunidos, aquela multidão. De repente, Deus ouviu o choro de uma criança. E Deus deu um sinal para um anjo aí, para o anjo descer. A coisa foi tão rápida que o anjo desceu numa velocidade incrível e nem sabia o que vinha a fazer aqui embaixo. Quando ele chegou aqui embaixo: o que é que você tem, Agar? Porque ele não sabia o que era. Ele só sabia que tinha que vir. E Agar disse: não, é o seguinte, aconteceu assim, assim. Aí o anjo entrou em contato com a torre, disse: perfeitamente. A única palavra que o anjo disse para Agar: dá uma olhadinha aqui. E ela olhou e havia uma fonte. Agar estava ali já há algum tempo e não vira aquela fonte. Se eu perguntar a você esta manhã: você acha que Deus criou aquela fonte naquele momento por causa de Agar? Deus não cria fontes novas para nós. Deus nos mostra as fontes que Ele já criou. Nós estamos pedindo a Deus: Deus, faz uma coisa nova para mim. Isto não vou dizer que seja um pecado, mas é no mínimo um abuso, é uma provocação. Deus não precisa fazer coisas novas para nós, porque tudo o que Deus tem proposto para nós já está feito. Agora nós não vemos, porque às vezes sofremos de hipermetrofia. E em que eu me apoio para dizer que tudo está feito? Eu me apoio na palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos, com muitas bênçãos, com todas as bênçãos. Deixa eu te dizer uma coisa: tu estás aflito, tu estás inquieto, tu estás perdendo. Deus, abre uma fonte para mim. Não, a oração não é esta. Abre uma fonte, faz uma fonte, a oração é esta: mostra-me onde está a fonte. Mostra-me onde está a fonte. Eu declaro nesta noite que as fontes estão abertas, nesta manhã, que as fontes estão abertas para nós. É só você se virar. É uma questão rápida, fácil, muito fácil. Agar está olhando para cá e não vê a fonte. Quando Agar faz: meu Deus, a fonte está aqui. A fonte está tão perto de ti. A fonte está tão perto de ti. Se lembram de Abraão? Abraão está lá em cima do monte. O altar está feito. Isaac já está em cima, está amarrado, o cutelo está na mão de Abraão. Abraão vai imolá-lo, e no momento de imolar, o anjo diz: não precisa. Teu testemunho já é conhecido no céu e aplaudido. O inferno já está em pânico porque não acreditava nisso. Agora só falta a terra. Não precisa. E Abraão vira-se. Quando Abraão se vira, Abraão viu 2 animais. Não é possível.
Ele viu perto dele um carneiro e longe um cordeiro. Ele viu, porque nós temos que ter os dois faróis. Com o farol baixo, Abraão viu um carneiro. Com o farol alto, Abraão viu um cordeiro. E Abraão olha para o carneiro e diz: mas não é possível, eu estou aqui há tantas horas, eu não tinha visto esse carneiro. Você acha que Deus criou aquele carneiro? Deus não cria carneiro, Ele já criou um método de procriação natural. Deus não precisa criar carneiro. Você só precisa saber onde está o carneiro. Se alguém veio a Slaveck esperando que Deus crie um carneiro, Ele não vai criar, ele já existe. É só você dar uma viradinha assim, o carneiro está ali. Você pode glorificar o nome precioso do Senhor. E o cordeiro. E quando Abraão olha, mas tem um carneiro aqui e um cordeiro ali. Aí imagina Deus dizendo: esse carneiro, Abraão, é para morrer pelo teu filho. Agora aquele cordeiro é para morrer pelo mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você quer um fundamento bíblico de que isto é verdade, é só ir para o Evangelho de João. E Jesus disse assim: o que vocês estão pensando a meu respeito? Abraão viu o meu dia. Só pode ter sido naquele dia. Deus seja louvado para todos sempre. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Repita comigo, por favor: nada vendo ao longe. Há pessoas que não conseguem ver perto, hipermetrofia. Mas há outro distúrbio da visão: há pessoas que não conseguem ver longe. Vai ser muito difícil esta manhã dizer o que é pior: hipermetrofia ou miopia. É a dificuldade ou incapacidade de ver perto ou a incapacidade de ver longe. A Bíblia diz que quem não vê longe é cego. Podia ter dito é míope, mas como a coisa é muito grave no mundo espiritual, já não é nem míope, é cego. Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé. Está falando dos heróis do Antigo Testamento, Hebreus 11. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Vendo-as de longe. Isaac está recebendo Jacó como se Esaú fosse, e não consegue ver de perto. E como não consegue ver de perto, não consegue ver de longe. E quando Isaac abençoou Jacó como se fosse Esaú, foram bênçãos muito lindas, mas Isaac não viu nada longe. Você sabe quem viu longe? Quem viu longe foi Jacó. Jacó está abençoando, 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 e cada vez mais longe, cada vez mais longe. A bênção de Jacó sobre seus filhos é extraordinária, extraordinária. Esta manhã eu venho aqui com temor e tremor na presença de Deus pedindo uma coisa muito especial. Concede ao teu povo que está na Slaveck a graça de ver perto e a bênção de ver longe. A graça de ver perto e a bênção de ver longe. A graça de ver perto e a bênção de ver longe. A diferença que há entre pastores e pastores, pastores que prosperam e pastores que não prosperam, às vezes está relacionada com isto. Nós começamos um trabalho, e começo é sempre o começo, e o pastor que está começando um trabalho, ele tem apenas 50 crentes, e na sua mente ele só tem 50 crentes, então ele vive em função de 50 crentes, ele faz plano para 50, e 50 crentes é uma bênção, são 50 joias, 50 tesouros, mas podia ser mais. Então ele está contente, e os seus programas são para 50 crentes, o orçamento da igreja é para 50 crentes, porque ele só vê perto. Mas de repente ele chega para 50 crentes e quando vai pregar, eleva o tom de voz. Pastor, o senhor não está pregando muito alto? Não, não estou. É por quê? É porque vocês são 50, mas na minha mente vocês são 500. Eu estou vendo longe. Eu estou vendo longe. Se você começar a ver longe, o que é ver longe? É receber de Deus uma visão profética. É conhecer o amanhã. Porque fé não é nada mais do que isto. É você enxergar longe aquilo que amanhã estará perto. É você ver na mão de Deus hoje o que amanhã vai chegar na sua mão. Ainda está na mão dele, mas já existe. Ainda está descendo, mas já está descendo. E vai chegar aqui. E quando chegar, eu tomarei posse no nome maravilhoso do Senhor nosso Deus. Isto é fé, enxergar longe. Toda pessoa que enxerga longe, na Bíblia Sagrada, tem um lugar de honra, um lugar muito especial. A Bíblia
destina um capítulo quase inteiro para falar de coisas perdidas, para falar de uma dracma perdida, poucos versículos, para falar de uma ovelha perdida, menos versículos ainda, mas depois para falar de um filho perdido. E uma das coisas mais lindas da parábola do filho pródigo, quando nós pensamos no pai, é que a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 15, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe. Não espere ver as coisas quando elas estiverem perto, veja-as quando ainda estiverem longe. Não espere ver as coisas quando elas se aproximarem de você, comece a vê-las quando estão vindo. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você entende na hora, da primeira vez até a última que você entende. Deus está dizendo, a terra está longe, mas eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. E essa é uma grande diferença entre Abraão e Ló. Na hora da separação, porque não havia mais condições de ficar os dois rebanhos em parceria, então Abraão disse, Ló, você pode escolher. Se você escolher a direita, eu escolhi a esquerda. Se você escolher a esquerda, exatamente eu escolhi. E a Bíblia diz que Ló olhou. Está escrito na Bíblia. E Ló olhou. E quando Ló olhou, ele viu que aquelas planícies de Sodoma não eram o jardim, eram como o jardim do Senhor. Esse é que é o problema da falta de visão. As coisas não são o que nós pensamos, mas são como aquelas que nós pensamos. Isso era como o jardim do Senhor, parecido com aquela história de Sansão. A Bíblia diz que da última vez ele era como se ainda tivesse força, como se ainda pudesse vencer, como se ainda o especiou, mas já não era mais. É como aquela igreja lá de Apocalipse, você pensa que é, mas não é, você pensa que tem, mas não tem, você pensa que pode, mas não pode, você pensa que faz, mas não faz, você pensa que sabe, mas não sabe, você pensa que vai, mas não vai, você pensa que vem, mas não vem, você pensa que é o bom, mas não é o mal, você pensa que é o melhor, mas é o pior. Então não adianta essas falsas visões. E ele olha para a planície de Sodoma, que era como o jardim do Senhor. E Abraão olha, perto de Abraão estavam montanhas, perto de Abraão estavam pedras, mas Abraão via ao longe, e a Bíblia diz que ele via uma pátria. Olhar para uma montanha e ver uma cidade, isso é visão tremenda. Olhar para uma pedra e ver a outra pedra, a pedra angular, a pedra rejeitada, a pedra preciosa. Isso é uma visão. Receba agora de Deus uma visão nova. Se você chegar a envelhecer, envelheça, mas envelheça vendo, envelheça enxergando, envelheça contemplando. Não perca a visão, não perca a visão. Olhe para perto e veja, olhe para longe e veja. Deus quer mostrar, Deus quer mostrar, Deus quer mostrar. A visão do servo de Eliseu. Eliseu está tranquilo e o Senhor diz, Eliseu, meu senhor, o senhor não é levar, o senhor não está nervoso? Não. O senhor não está aflito? Não. O senhor não está estressado? Não. E os soldados aí, meu filho, é porque eu estou vendo o que você não está vendo. E você está estressado porque não está vendo o que eu estou vendo. E o que é que você está vendo o que eu não estou vendo? Ele disse, oh Deus, tem compaixão desse cego aqui. E disse, Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E a Bíblia diz que quando ele viu, Eliseu, tem tão poucos soldados contra nós, né? Que coisa ridícula. Olha o exército verdadeiro. Por que é que você está preocupado com os poucos que estão ao seu redor, se os muitos estão enviados pelo Senhor? Receba a visão do servo de Eliseu agora, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Visão leva à escolha. Número 2. A segunda coisa que Isaac perdeu foi a sua audição. Gente, ele é o pai. Ele é pai. Pai conhece a voz do filho. Uma mãe que tem muitos filhos pode até se enganar e chamar o José de João, João de Manel, Manel de Pedro. Mas isso é uma coisa circunstancial, é passageira. Mas a voz, não é possível. E ele chega, meu pai, eu já trouxe aqui a carta que o senhor pediu. E quem é você? Eu sou Esaú. Esquisito. O Isaac teve uma impressão de que era
Jacó, não viva de impressões, viva de convicções. Não viva de impressões, viva de certezas. Não se confunda com aquilo que parece, procure a realidade. Se você está percebendo que alguma coisa está destoante, procure identificar para que você não cometa o erro de Isaac. Perda de audição. Ele não reconheceu a voz de seu filho. Há 3 patrimônios inalienáveis que Deus deu para cada um de nós. Número 1, o fio de cabelo. O fio de cabelo é único. Ninguém neste mundo tem. E eu ainda tenho alguns para poder usar essa ilustração. Tem um companheiro aqui comigo que já nem tanto. Mas o fio de cabelo é inalienável, é só seu. Ninguém tem o fio de cabelo que você tem. Número 2, ninguém tem as impressões digitais que você tem. Se 2 impressões digitais pudessem ser iguais no mundo, não existiria esse sistema biométrico que existe hoje. Você só põe o dedo lá no Santander ou no Itaú, eu acho que é Itaú, você só põe o dedo lá porque seu dedo é único. A digital é única. O fio de cabelo é único, mas deve ter uma coisa tão única quanto esses 2, a voz. Tua voz é única. Não existe ninguém neste mundo que tenha a voz que tu tens. É por isso que já disse, as minhas ovelhas ouvem a minha. Está falando de privacidade, está falando de particularidade, está falando de unicidade, está falando de exclusividade. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Esaú tem sua voz, Jacó tem sua voz, mas a perda de audição de Isaac fê-lo imaginar, olha, está muito parecido com Jacó. Não, mas só pode ser Esaú. Só pode ser Esaú. Coisa triste, coisa triste. Se você vê o diálogo entre Isaac e Jacó, você vai ver que Jacó falou muito. Jacó explicou a coisa. Não, e como foi que você encontrou? Aí mentiu a valer. E se você não conhece a voz da pessoa quando mente, você não vai conhecê-la quando fala a verdade. Porque a verdade muitas vezes se confunde com a mentira, quando o mentiroso quer passar por verdadeiro. Mas quando o verdadeiro é verdadeiro, não há nenhuma mentira nele. Agora, quando o mentiroso é mentiroso mesmo, não há nenhuma verdade nele. Então é melhor seguir mesmo o verdadeiro para você não cair nas mãos do mentiroso. Muito bem. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, está escrito assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes. Tanta espécie de vozes. Como pastor de igreja, um dia no Rio de Janeiro, chegou o irmão e disse: pastor, eu vim pedir um conselho seu. Tá bom, irmão, fala aí que eu vou orar a Deus para ver se me dá um discernimento, uma resposta. Ele disse: pastor, eu estou ouvindo uma voz aí, pastor. E o que é que você quer saber? Eu quero saber se é de Deus ou é do diabo. Ele disse: meu irmão, só me responde a pergunta: você acha a voz de Deus parecida com a do diabo? Quando você encontrar um crente que está em dúvida se uma voz é de Deus ou é do diabo, é surdo. Se não vê, é cego. Se não, é preciso ser muito surdo para não distinguir a voz. Olha, você sabe um homem que nunca perdeu a audição? Foi Filipe. Eu tenho um grande apreço pelo Filipe. Filipe tinha um ouvido tão afinado que o anjo falou assim: Filipe, sai de Samaria. Ambas são, na verdade, supranaturais. Se você tiver uma boa audição, você vai cumprir todo o conselho de Deus. Se você tiver uma capacidade de ouvir, você vai ter uma boa capacidade de crer. E a razão por que muita gente não crê bem é porque ouve mal. E uma pessoa que ouve bem dificilmente crerá mal. A audição. Isaac perdeu a sua audição. Pois bem, em seguida, depois de haver perdido a visão, está claro que ele perdeu a visão, não sabe se aquele é Esaú, não sabe se é Jacó. Ele perdeu a audição. Agora vamos ver o tato. E a mãe. Agora veja uma coisa tristemente interessante. Isaac disse: meu filho Esaú, você vai ao campo, pega as tuas armas, aljava, flecha, etc. Você vai ao campo e traz uma caça. Na verdade, o texto diz alguma, mas todo mundo sabe que alguma é uma. Porque se fosse mais de uma, não era alguma, era algumas. E toda vez que diz alguma, é alguma. Muito bem. Então, ele disse alguma. Uma. Diga uma. Agora, Rebeca, toda tramóia sempre distorce. Toda falsidade sempre altera. Então, o Isaac disse: eu quero alguma caça. Quer dizer, uma que eu não conheço, mas que você vai encontrar. Chega Rebeca e diz: meu filho, aconteceu assim, 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 assim. E essa bênção não é para teu irmão. Essa bênção, minha mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha aqui, Isaac é peludo, eu não sou, não.
Sabe o que foi que Rebeca disse? Vai ali e traz 2 cabritos. Para Isaac bastava uma. Para Rebeca era preciso 2. 2 cabritos. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que é que Rebeca está pensando do apetite de Isaac. O cidadão quer almoçar, ela manda trazer 2 cabritos. Você come algumas gramas de carne de cabrito, mas trazer 2 cabritos para um almoço, é que ela planejou muito rapidamente. E eu imagino a rapidez com que Rebeca trabalhou. E vai. Ela queria 2 cabritos, não era para fazer o almoço, era para tirar a pele, para fazer luvas. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você e não trazem suas mãos, trazem luvas. Cuidado com as pessoas que querem estar ao seu lado e manter uma amizade. Não mantenha amizade com quem usa luvas. Estou falando em um terreno muito especial, todo mundo está me entendendo. Não faça amizades com quem usa luvas. Você precisa sentir a mão da pessoa. A mão produz a impressão digital. Luva não. A luva assenta na mão de qualquer pessoa. As impressões só nos dedos de quem a possui. Quem pode exaltar a majestade do Senhor? Agora, o pobre do Isaac, confundiu pele de cabrito com mão de Jacó. Pele de cabrito com mão de Jacó. Pele de cabrito com mão de Esaú. A mão de Esaú com pele de cabrito. Cabrito. Agora, muito interessante que quando alguma pessoa está fazendo uma coisa errada, não procura ovelha, procura cabrito. E Rebeca disse, meu filho, traz uma ovelha, traz um cabrito. E eu não sei, os que nasceram na cidade grande não sabem, mas se você nasceu no interior, você sabe a disposição para o cabrito pular e correr, e espernear. É uma coisa fantástica, cabrito, fantástica. E é muito fácil você pegar uns outros animais, você não pega um cabrito. O cabrito é esperto, é terrível. E agora, onde está o cabrito? O cabrito cujas patas foram feitas por Deus para estar na terra, estava agora nas mãos de Jacó. Cuidado com as pessoas que chegam perto de você com mão de cabrito. Cuidado com as pessoas que chegam para você com luvas de cabrito. Pois bem, Isaac apalpou as mãos de Jacó e viu nas peles de cabrito as mãos de Esaú. Qual é a lição espiritual? O que nós temos na nossa mão identifica aonde nós vamos chegar. O que nós temos na nossa mão identifica aonde nós vamos chegar. Pergunta a Noé, Noé, que é isso na tua mão? É um martelo. Por quê? Porque eu vou construir uma arca. Se você encontrar alguém com martelo, é porque vai construir uma arca. Se você encontrar alguém com uma vara, é porque vai abrir o mar vermelho. Se você encontrar alguém com uma queixada de jumento, é porque vai destruir os inimigos, vão cair. Agora, se você encontrar alguém com uma luva de pele de cabrito, é porque vai lhe enganar. 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 Se você encontrar alguém com uma luva de pele de cabrito, não vai cair, o muro de Jericó não vai cair, a arca não vai ser feita e o mar não vai se abrir. O que é que tem na mão a pessoa que está se relacionando com você? Jacó tinha luvas de peles de cabritos. Para que servem as luvas? Só para uma coisa, para apagar a nossa identidade. Jesus não usava luvas. Jesus não usava luvas. Quando Jesus estava para ir ao céu, de volta, uma das últimas coisas que ele fez, se vede as minhas mãos. Jesus não disse, vede as minhas luvas. Jesus disse, vede as minhas mãos. E quando você olha para as mãos de Jesus, por que foi que Jesus mostrou as mãos? Você vai dizer por causa dos sinais de escravos. Eu vou discutir com você. Deus me guarde, você pode estar inspirado também. Mas quando Jesus mostrou as mãos, já dizer, olha as minhas mãos, eu tenho 5 impressões digitais, como vocês têm. Só que de vocês não tem nome, e as minhas têm. É verdade, a minha não tem nome. O nome dessa impressão digital aqui é polegar. Isso aqui é indicador. Isso é de todo mundo. Mas as digitais de Jesus são diferentes. Dá uma olhadinha dela. Maravilhoso. Conselheiro. Deus sorte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Isso não é luva, isso é mão. Isso não é luva, isso é mão. Isso são digitais. Maravilhoso. O único dedo que é capaz de sustentar o corpo humano. Você não acha que isso é maravilhoso? O único dedo que aponta, que informa, que aconselha. Conselheiro.
Deus forte, o que há de mais expressivo lá no reino de Deus, você sabe, é o poder. Poder pertence a Deus. Agora que você está vendo uma aliança, é porque você não sabe, Pai da eternidade, porque você não sabe que Deus fez uma aliança conosco ainda na eternidade. E isso aqui, esse primo pobre aqui, que está aqui tão pequenino, isso é a humilhação de Jesus. E na sua humilhação, disse Paulo, nós conseguimos a paz. Oh, príncipe da paz. Muito bem. Então, Jesus mostrou as mãos. Jesus não usava luvas, usava a mão. E quando ele tocava os enfermos, não tocava com luva, tocava com as mãos. Jesus nunca tocou ninguém com pele de cabrito, tocou com mão de pastor. E essa é uma extraordinária. As mãos de Jacó eram mãos de cabrito, as de Jesus são de pastor. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Você diz, pastor, então nas duas mãos. Não, Jesus tinha outra mão. E a outra mão está aqui. Eu falei as digitais dele do Antigo Testamento. Mas tem as digitais dele do Novo Testamento. Veja as minhas mãos, está aí, ó. Apóstolo, governando tudo, ó, dirigindo para lá, para cá. Está errado, te conserta, apóstolo. Profeta, vai acontecer. Evangelista, desbravador, moto niveladora de Deus. Aí, expulsando demônio nas cruzadas. É aqui, pastor, está aqui, aliança, casado com a igreja. Como disse o pastor ontem, viaja, e no primeiro dia, quando é 11 horas da noite, está ligando lá para casa. Fulano foi para o culto, quanto entrou, etc. Porque é casado com a igreja. Evangelista passa 25 dias fora da igreja, quer nem saber o que está acontecendo. Pastor passa meio dia, eu tenho que voltar. É isso, é aqui. E finalmente o mestre, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E mestre, esse dedo pequenininho, se mestre que se preza, não se engrandece. Mestre que se preza, não envaidece. Mestre que se pressa só faz uma coisa. E o que é, pelo amor de Deus? É isso, é tirar a cera do ouvido do povo para poder entender a palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus da glória. Agora, por favor, receba com todo amor o que eu vou falar, com toda a ternura. Mas se você é homem de Deus, não use luva não, meu irmão. Use sua mão. Ou seja, não falsifique sua identidade. E nem perca a sua identidade. Aqui é presbiteriano, então eu sou presbiteriano. Aqui é pentecostal, então eu sou pentecostal. Seja o que você é. Você fica usando um par de luvas para cada lugar que você vai. Mantenha a sua identidade. Seja o que você é. E se não querem você como você é, não vá lá. Meus irmãos queridos, não está na Bíblia não, mas não está na Bíblia, vou dizer, não está na Bíblia não, mas eu vou falar. Ó Deus, faz essa moda pegar. A unção do Espírito do Senhor está aqui esta noite. A unção do Todo-Poderoso está aqui esta noite. A unção do Todo-Poderoso está aqui. Quer que você tenha na mão? 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 Não traga luvas, traga a mão, traga a identidade. Pastor Silas está aí? Pastor Silas está aí? Pastor, isso é seu, pastor Silas. É não? Com certeza não é seu. Então, glória a Deus! Pastor Silas, se não é seu, é meu, pastor Silas. Ministros de Deus. Fala aí, por Deus. Ministros de Deus. Fala aí, ministros de Deus. Não pode usar luvas. Ministros que estão usando luvas para não serem identificados. Meu Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Pastor Paulo, fica de pé, por favor. Tem uma notícia boa para lhe dar. O senhor que me trouxe. A gasolina já está garantida. Deixa eu falar sobre o olfato, porque senão termina, meus irmãos. Fica ouvindo enquanto você está caminhando. Vem.
Esses angolanos, visita a gente outras vezes. Pastor Silas, me dê uma opinião. Pastor Silas, me dê uma opinião. Os angolanos estão querendo que eu vá a Angola. O que o irmão acha? Depois dessa... Irmãos, quantos sabem que eu levo a sério a obra de Deus? Digo amém. Que foi que Isaac perdeu? Número 1, não perca a sua. Que foi que Isaac perdeu? Número 2, não perca a sua. Que foi que Isaac perdeu? Número 3, que foi que Isaac perdeu? Número 4, o olfato. Quantos aqui são do interior? Digam eu. Quantos aqui conhecem carne de caça? Quem já comeu paca? Quem já comeu tatu? Irmãos, tatu com leite de coco tem que ser falado fora do púlpito. Viado. Tudo que é caça é gostoso. Agora, faz favor, irmãos. Eu tenho esta manhã uma tristeza com respeito, Jabes, com respeito a Isaac. Como é que o homem naquela idade come carne de cabrito pensando que é paca? Como é que o homem come carne de cabrito pensando que é viado? Este é o problema que nos desafia. Perdemos o nosso olfato e pensarmos que Flávio Joséfo tem a autoridade de Paulo, porque não faremos a diferença entre cabrito e caça, entre coisas do mato e coisas do quintal. Caça é coisa do mato, cabrito é coisa de quintal. Tenha olfato acurado, cheire as coisas com precisão. Alexandre, tendo em vista a sua generosidade, seu amor, 1% é teu. Deus está me pondo... tem um lugar no Brasil que está pondo no estreito. Onde é? No Rio de Janeiro? Deus está me pondo no estreito. Porque eu disse, eu não consigo pregar de maneira nenhuma igual esse pastor Gerias. Pelo amor de Deus, como é que esse homem consegue? Eu sou muito sério no púlpito. Agora vê um negócio desse. Cuidado com o cheiro da literatura que você está. Cuidado com o cheiro dos programas de televisão. Cuidado. Não confunda a rede ovelha com a rede lobo. Diga comigo, Isaac. Confundiu carne de cabrito com carne de uma caça. Mas isso é o paladar. Agora veja o cheiro. Está escrito. Isaac. Pensando que estava cheirando Esaú. Mas é isso aqui. Escute só o olfato de Isaac. De uma só vez, Isaac misturou 3 cheiros. Isaac disse, o cheiro das tuas vestes, o cheiro do meu filho e o cheiro do campo. Misturou roupa com pessoa, com floresta. Coisa terrível. Se você não tiver discernimento espiritual, seu ministério está ameaçado. A roupa tem um cheiro, pessoa tem outro cheiro e o campo tem outro cheiro. Quando os cheiros para nós já não provocam nenhum tipo de discernimento, quando nós não somos mais capazes de discernir as coisas, nosso ministério está ameaçado. A velhice pode chegar às suas pernas
Você pode subir escada correndo até uma certa idade. Eu só subi escada correndo. Todo esse Brasil tem uma escada, eu espero vocês lá na frente. A única escada que eu não pude subir correndo foi no Palácio do Planalto. Disseram, se o senhor correr aqui, ele pega. Eu disse, não me pegar não, eu subo devagar. Mas a verdade, mas hoje você não, eu prefiro que alguém me dê a mão. Agora, eu quero louvar a Deus com muito temor e obrigado, Deus, porque as pernas já não têm o mesmo vigor, mas a visão tem. Mas a audição tem. E o tato tem. Eu não quero perder nem o meu olfato e nem o meu paladar. Muito cuidado com as produções de televisão. Se você está recomendando ao seu povo que assista a televisão para ver... Vamos imaginar que alguma emissora de televisão fizesse uma produção, por exemplo, sobre o pobre e Lázaro, por exemplo. E aí mistura o pobre com Pazur, mistura Lázaro com Daniel, põe o Nabucodonosor no trono de Herodes. E olha que delícia, que delícia, que delícia. É porque já não tem mais nem olfato, nem paladar. Quando você vê as pessoas procurando literatura profana e herética e achando que aquilo está aumentando sua cultura, é porque perderam o paladar. Eu quero louvar a Deus pelos meios de comunicação que nós temos hoje. Mas, por favor, não faça do Google a sua fonte de inspiração. A nossa fonte de inspiração é a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus. E não use o púlpito para pregar Talmud, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, o próprio Jesus, começou a falar aos discípulos do caminho de Emaús, começando por Moisés. Deus nos ajude para que a nossa visão seja conservada. Deus nos ajude para que nós não percamos a nossa audição. Deus nos ajude para que nós mantenhamos o nosso tato, o nosso olfato e o nosso paladar. Eu termino lhe dizendo uma coisa. O seu apetite determina a sua saúde. Todo mundo sabe, quando a menina diz, eu não quero comer, a mãe diz, alguma coisa está errada. É justo que coma. Temos que nos alimentar. Uma das mais fortes indícios de que nós não estamos bem é quando o nosso apetite se altera, quando nós perdemos o paladar. O pior ponto, para mim, pessoalmente, o pior ponto da história do filho pródigo é o versículo que diz assim, e desejava alimentar-se com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam. Muito cuidado. O mundo está se alimentando com comida de cachorro. Nós, crentes, evangélicos, povo de Deus, temos que ter um paladar refinado. Nós não podemos comer o que o mundo come. Nós não somos o filho pródigo que come comida de porco. Nós temos um paladar refinado, porque nós temos maná do céu que Deus deixou para nós. Vamos estar de pé no nome maravilhoso de Jesus. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Amém.